para pagar o preço por nós. Derramar o seu sangue, o seu único filho, para pagar o preço por nós, para nos resgatar das trevas novamente. Só que para que nós pudéssemos ter direito ao céu, novamente, se reconciliar com Deus no céu, nós teríamos que passar pelo Filho. Sem o Filho, não tem jeito. Eu posso interceder por fulano, por ciclano, por bertano, ele vai me interceder. A Bíblia não diz isso, que o único intercessor ante o homem, Deus, é Jesus. Aleluia. E é Ele, é por Jesus que recebemos o penhor do Espírito Santo, como diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Deus nos justificou através de Cristo e deu para nós o penhor do Espírito Santo. O penhor significa garantia de pagamento. Glória a Deus. Pegou o seu único filho e falou: a dívida está paga, as transgressões que ele fez está paga. O meu filho está derramando sangue, está aqui como garantia o selo do Espírito Santo. Paulo falou Romanos que aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Por isso que ele é o penhor. O Espírito Santo na nossa vida é a garantia que foi pago, que não deve mais nada. E o homem sem o Espírito Santo, ele está perdido. Aí muitos podem dizer: mas como eu recebo o Espírito Santo? Simples, por intermédio de Cristo. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vem a nós por intermédio de Jesus. O Espírito Santo só é derramado em nossa vida por intermédio de Jesus. Tanto ele diz que São João 16, que ele ia ao Pai, ia rogar, enviaria o Consolador, e ele estaria conosco até a vinda, ou seja, preparando nós. Aí eu pergunto: será que lei, será que o homem, a mãe, o pai, o juiz, a justiça, muda alguém? Não muda. Mas a Bíblia diz que a palavra é o poder de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo, ele trabalha com o poder da palavra. Por isso que Jesus diz que aquele que ouvir é bem-aventurado. Porque nós temos que ouvir. Ouviu a palavra, ela entra no nosso coração, o Espírito Santo nos acusa, começa a mudar e ele começa a trabalhar a nossa vida. Isso não convém mais a você. Eu tenho uma obra na sua vida. E muitas vezes o amigo, até mesmo o nosso inimigo, nós ouvimos a voz: faça isso, mata ele e está resolvido o seu problema. Se mata, está resolvido o seu problema. Aí o Espírito Santo vem: não faça tal coisa. Porque Deus, ele quer trabalhar, ele quer agir. Pena que muitos não querem dar ouvido à voz do Senhor. E o Espírito Santo não é como oficial de justiça, né? Que ele chega lá, bate e ele tem que entrar e resolver o problema. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. É livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a servir, muda-se por si mesmo. Mas quando nós damos ouvido à palavra, ele entra e ele faz a obra na nossa vida. E Deus aqui usando esse profeta, o profeta messiânico, Isaías, estava lhe trazendo tudo o que Deus havia prometido e que ainda continua. Deus é tão tremendo que no nosso mal, no nosso erro, ele continua nos livrando e guardando. Aí muitos falam: mas aquele cidadão é tão ruim e ele não morre. O miserável é tão ruim que não morre. Vocês já não ouviram isso, não? Então, muitas vezes, Deus tem um plano na vida dele, como tem na minha, como tem na vida de vocês. Eu tenho ouvido aqui que Deus quer abençoar, Deus quer libertar alguém, e só basta você dar ouvido à voz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E muitas vezes você está até pensando: mas o que eu fiz, não tem mais como voltar atrás, já fiz tanta coisa de ruim. E quem éramos nós, não? Meu Deus. Quem éramos nós? Só precisamos dar um passo para Jesus, que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. João diz que ele é o nosso advogado. E sendo advogado, você tem que ir lá diante do advogado, sentar na mesa dele, e ele vai te perguntar: qual que é a sua causa? Olha, a minha causa é essa aqui, essa aqui. Jesus, sendo o nosso advogado, ele fala: é difícil, mas só crê. Como ele disse que aquele homem, né, lunático, do filho lunático. A situação, os discípulos veio e não resolveu nada. Muitos anos, jovem preso, encarcerado, ninguém resolveu o problema dele. E o homem falou: já mandei para todo lugar, até os seus discípulos não podem fazer nada, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, que faça. Jesus só olhou para ele e falou: olha, você crê? Creio. Tudo é possível no que crê. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Crê? Sim. Aí o homem de duro coração que não cria: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus naquele mesmo instante só disse ao moço:
e o problema foi resolvido. Quem sabe nessa tarde Jesus só está esperando um aval seu. Jesus, se você é como esses irmãos louvaram aí, dizendo que muda, que transforma, que restitui, muda a minha vida hoje. Faça isso diante de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que amanhã você já vai ver algo surgir na sua vida. Aleluia. Algo vai surgir na sua vida. Aquilo que você podia achar, mas eu estou me sentindo, caluniado. Aí a Bíblia está dizendo aqui onde nós lemos, né? Não precisamos nem entrar muito, que ela é bem clara. Se os meus pecados, ou seja, se eu achar injusto, mas eu já fiz tanta coisa, eu não tenho direito. Deus está dizendo, se obedecerdes e ouvir, por mais que seja vermelhos, né? Sujo, ele muda. Vai se tornar branco como a neve. Ele vai mudar. Porque para isso que a palavra é pregada. Para mudar o caráter do homem, para mudar a nossa vida. Louvado seja Deus. Vinde e arguei-me, ou seja, dialogar comigo. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ou seja, muito grande, não tem perdão. Eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas o irmão está falando isso porque o irmão não conhece a minha vida. Os meus pecados que eu fiz é muito grande. Até o meu pai e a minha mãe, todos me abandonaram. Até nisso na palavra ela tem consolo, né? Você sabia que até nisso na palavra tem consolo? Se a sua mãe, se o seu pai, se os seus irmãos, a sua família desprezar, a Bíblia diz que jamais ele despreza. Sabe onde está escrito isso? Aqui mesmo, Isaías 49. Quer ver? Não precisa nem ler. Isaías 49, versículo 15. Ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria? Eu creio que muitos aqui têm mãe ainda, eu tenho. O filho pode ser ruim do que for, ela pode até falar da boca, queria que você morresse, só pode até falar no momento da ira. Mas lá no fundo do coração dói. E a Bíblia diz que aqui na terra, primeiro o amor de Deus, segundo da mãe. Ela sofre, ela geme, mas ela não esquece do filho. Porque ela sabe o custo, a dor que ela pagou pelaquela vida, pelaquela criança que veio ao mundo. Então pode esquecer? Aí Deus fala, alguém pode falar, esquece, a mim esqueceu. Mas olha o que Deus diz. Que se não compadeça dele, do seu filho, do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Aleluia. Deus não abandona, não deixa ninguém. Mas por que o sofrimento no mundo? Porque o mundo mudou o percurso de Deus. Porque Deus, quando fez o mundo, Ele deu o percurso, Ele deu o destino como o mar que havíamos dito. Ele deu os seus, você vai até lá e de lá você volta. Aqui é o habitat dos peixes. Então Deus, quando fez alguma coisa, Ele deixou já tudo prescrito, é só cumprir. É como um administrador de uma empresa. Ele vai, ele estabelece e ele só administra. Quando ultrapassa, ele corrige. Eu creio que todos trabalham numa empresa que funciona dessa forma. Porque senão, se fosse assim, o administrador todo dia tem que estar lá no pé do Zezinho. Você não está fazendo errado. Todo dia, não. Ele só estabelece uma norma e você cumpre. E quando você pensa que não são milhares de pessoas no mundo inteiro regidas por apenas uma pessoa, ele lá no computador, ele sabe tudo o que está acontecendo. Quando algo sai do normal, ele tenta corrigir aquilo só, mas o demais funciona livre por si mesmo, como é o mundo. Nasce o dia, se depõe, nasce lua. Tudo Deus, Ele estabeleceu algo. Tudo se cumpre por natural. Assim é a nossa vida. Deus chamou nós para a luz, mas nós corremos para as trevas. Mas Deus, Ele vem, corrige e coloca nós na luz por intermédio de Jesus. Então não vamos sair daqui nessa tarde sem a presença de Jesus, sem o Espírito Santo na nossa vida. E eu tenho certeza que grande obra Ele irá de fazer.